Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana de atividades? Depois das provas que vocês fizeram semana passada, nós vamos começar a estudar um gênero textual novo, ok? Nós vamos estudar o mito. Então, vamos lá, vamos entender primeiramente o que é um mito. Então, olha lá. Os mitos são narrativas que explicam o surgimento do universo, da humanidade, de determinado comportamento humano ou de fenômenos da natureza. Datados de tempos remotos, eles revelam traços da cultura dos povos que os criaram. Nos episódios mitológicos, há sempre a presença de seres sobrenaturais, como deuses e semideuses, que podem encarnar as forças da natureza ou características da condição humana. Então, vamos entender esse primeiro trechinho aqui. Os mitos, né, na verdade, eles foram criados, eles são frutos, na verdade, da imaginação das pessoas, tá? Por quê? Porque, na realidade, esses mitos, eles não existem. Mas o que, que aconteceu, né, há muito tempo atrás? As pessoas, elas precisavam de uma explicação para tudo aquilo que acontecia no dia a dia e elas não conseguiam entender o porquê que aquilo estava acontecendo. Então, eles começaram a atribuir esses acontecimentos sem explicação a algum ser sobrenatural, tá? Então, eles começaram a criar os seus deuses, os semideuses, os mitos, eles são muito comuns dentro da mitologia grega, né? Então, dentro da mitologia grega, nós temos aí uma infinidade de deuses, né? Cada um responsável por algum tipo de acontecimento. Então, nós temos, por exemplo, o Zeus, que é o deus dos deuses, é ele que comanda todo mundo, né? Nós temos a Afrodite, que é a deusa da beleza, tá? Nós temos o deus da sabedoria, a gente tem o deus, né, da colheita, ok? Então, para cada acontecimento, nós temos um deus responsável aí. Olha lá, no mito, os espaços em que a narrativa se desenvolve costuma ter dimensões sobre-humanas e, por vezes, um caráter sagrado, tá? Porque os deuses, eles habitam um lugar diferente da nossa realidade, tá? O tempo mítico, ó, é um passado remoto, as origens do mundo e do universo. Então, são histórias que já aconteceram. Por quê? Porque eles tentam explicar como que aquele fato aconteceu, né? A partir do seu surgimento aí. Olha lá. Os fatos narrados nos mitos são separados por um grande intervalo de tempo e não correspondem ao tempo comum, tá? O nosso tempo de agora, que a gente conta os minutos, as horas, né, os minutos, os segundos, no mito não. Então tem um grande espaço de tempo entre um acontecimento e outro, tá? E esse espaço de tempo, ele é diferente do nosso. Então a gente diz, olha lá, que a gente tem a imprecisão do tempo. A gente não sabe exatamente quanto tempo aquilo levou para acontecer, tá? Olha lá, eles se originaram na tradição oral. Lembra que eu falei para vocês que são frutos da imaginação das pessoas, né? Então, alguém, tá, inventou essa história e essa história ficou passando de geração para geração, de boca em boca, tá? Mas tinha tanta verdade dentro dessas histórias que as pessoas passaram a acreditar que aquilo era realmente verdade. Então, por exemplo, se tinha uma chuva muito grande, tá? Porque foi o Zeus que mandou essa chuva muito grande, tá? Se nascia uma pessoa muito bela, a gente tem a beleza olímpica que a gente diz, né? Que é aquela pessoa que fica bela para o resto da vida. Ah, é porque Afrodite abençoou. Isso dentro da mitologia grega, tá? A gente tem o mito só na mitologia grega? Não, nós temos os mitos dentro de qualquer cultura, tá bom? Então, olha lá. Tal prática garantiu que muito tempo depois eles pudessem ser registrados por escrito, tá? Então, eles passaram a ser tão difundidos, né, levados aí para o mundo inteiro, que as pessoas começaram a escrever esses mitos, tá bom? Então, olha lá, nas narrativas míticas, o registro costuma ser mais formal e com tom grandioso.
Dessa forma, o registro contribui para a caracterização das personagens mitológicas. Os heróis, tem muito herói grego também aí, os deuses e semideuses. Por que semideuses? Tá? Porque eles estão num nível abaixo dos deuses aí, tá? Então, o que que é, na verdade, o mito, tá? O mito, ele é um personagem criado, né, fruto da imaginação das pessoas, que tem o objetivo de explicar alguma coisa que, né, para eles naquela época não tinha uma explicação, tá bom? Então, como eles não sabiam o porquê que aquilo acontecia, eles começaram a atribuir esses acontecimentos a esses seres mitológicos, tá bom? Agora, pessoal, presta atenção, nós vamos ler, tá? Uma história muito interessante que se chama As Asas de Ícaro, ok? Olha aqui, o Ícaro, ele foi um personagem da mitologia grega, tá bom? Aqui ele está lutando, ó, com o Minotauro, tá bom? Que era um monstro indestrutível, certo? Então, olha lá, vocês vão ver o que que aconteceu entre o Ícaro e o Minotauro, tá bom? Leiam o texto com bastante atenção, vocês vão ver que é uma aventura aí, tá? Olha lá, o Ícaro, no determinado momento, né? Ele cria asas, olha lá, certo? E ele consegue voar para fugir aí do Minotauro. Porém, acontece alguma coisa com o Ícaro aí no meio da história que não vai ser muito legal para ele, tá bom? Depois que vocês lerem a história, né, sobre o Ícaro, vocês vão responder as questões de interpretação de texto lá no caderno de produção de texto de vocês, tá? São, na verdade, aí 11 perguntinhas para vocês responderem, certinho? Faça com bastante capricho, com bastante atenção, e qualquer dúvida que vocês tiverem, a professora está à disposição de vocês, ok, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.